estava quebrado. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Quero aqui nesta noite louvar o Senhor por ter nos trago até aqui debaixo das suas santas mãos, por ter nos abençoado de uma forma especial para que nós pudéssemos estar em adoração ao seu santo nome. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a Bíblia nos diz que seríamos engolidos vivos pelos nossos inimigos. Agora imagina eu e você tendo o privilégio ainda de estar adorando a Deus num momento como este, momento difícil que o mundo está passando, que a sociedade está passando, e nós ainda temos a oportunidade de adorar e engrandecer o seu santo nome. Aleluias. Vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz e nos fala no texto em que nós lemos sobre um moço chamado Elias. Moço esse, o Senhor usava como um profeta na terra. Naquela época, quando se ouvia algum projeto, corriam então estas pessoas ao pés do profeta e pedia para que o profeta viesse lhe dar algo para que pudesse ser complexo naquele projeto a qual eles tinham para fazer. E a Bíblia nos diz também o relato de um homem que era rei naquela época, chamado Acabe. Era rei de Israel. Acabe era rei de Israel. E Acabe estava então sendo constituído como rei. Foi o próprio Deus que constituiu Acabe como rei naquela terra. E Acabe então, nessa época que ele passou a ser rei, ele era solteiro, ele era um homem sozinho. Mas quando Acabe entra dentro do palácio, Acabe resolve se casar e vai então em busca de uma noiva, e encontra-se com uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher era filha de um moço a qual adorava um deus chamado Baal. Aí Acabe começa a entrar em contraditória com a palavra do Senhor, porque se era estabelecido por Deus, tinha que seguir as promessas do Senhor registradas na Bíblia Sagrada. E quando ele entra dentro da casa, quando Jezabel entra dentro do palácio para reinar junto com Acabe, Acabe então perde a sua intimidade com Deus, começa a fazer coisas que Deus não agradava. E a Bíblia diz que quando Jezabel vem para o palácio junto com Acabe, ela ainda traz 450 homens, soldados de confiança dela, que servia também ao deus Azera. E quando ela estava dentro do palácio junto com Acabe, fazia coisas erradas e que o Senhor não aprovava. Aí Deus envia um moço chamado Elias, homem de fé, homem de coragem. Até Acabe disse para Acabe: olha Acabe, tu tem feito algo que tem desagradado a Deus, tu tem feito algo que tem desagradado ao Senhor, e por isso dentro de uma certa data, dentro de 3 anos e meio, não haverá chuva sobre a terra. Sabe por que muitas das vezes nós passamos por dificuldade? Sabe por que muitas das vezes nós passamos por lutas e tribulação que parece que não vai acabar mais? É porque nós estamos fazendo algo que está desagradando aos olhos do papai. É porque nós estamos fazendo algo que está desagradando aos olhos de Deus. E quando nós desagradamos aos olhos de Deus, automaticamente vem algo para nos castigar, para que nós possamos reconhecer que existe um Deus todo-poderoso acima de tudo e de todos, para que nós possamos voltar novamente ao primeiro amor. Aí Acabe muito se enfurece e vai atrás de Elias para tirar a vida de Elias. Deus leva Elias lá para a beira de um rio, e a Bíblia nos diz que quando Elias estava escondido ali à beira do rio, a Bíblia nos diz que os corvos traziam alimento, pão e carne para que ele pudesse se alimentar. Fica por um determinado tempo ali, mas o rio começa a secar, porque
a chuva tinha se encerrado e o rio começa a secar, e Deus começa a providência na vida de Elias e manda Elias de volta lá para Sarepta, para o meio do povo que estava ali procurando. Olha o que Deus fez na vida deste moço. Diz: Elias, vai lá para Sarepta, porque lá tem uma mulher a qual vai cuidar de você. Quando ele chega em Sarepta, encontra com uma viúva fora da cidade apanhando gravetos para levar para fazer comida, e ele disse: ei mulher, vai lá, faz um guisado, faz uma comida para mim, traga para mim comer e traga água também. Ela disse: não vou fazer, porque só tem um pouquinho de farinha na panela, e eu vou fazer o que tem para mim comer e para o meu filho, e depois nós morramos, porque não tem mais nada para comer. Mas Selumiel, por que a mulher falou desta forma? É porque naquela época a desigualdade era tamanha que uma mulher viúva não poderia ter nenhum serviço para poder lhe manter. Se uma mulher que fosse casada e o seu marido morresse e os seus filhos fossem pequenos, que não pudesse trabalhar para lhe sustentar, aquela mulher ia comendo o que tinha até acabar, e se alguém não tivesse misericórdia dela e desse para ela o que ela comer, morria de fome. Aí essa mulher disse para Elias: não vou fazer para você, porque eu só tenho um pouquinho e vai acabar, e nós vamos comer, eu e o meu filho, e vamos morrer. Aí Elias disse: não, pode fazer e trazer para mim, porque a farinha da tua panela não vai acabar. Aí o Senhor me trouxe até Ariquemes nesta noite, dizendo para você assim: fica tranquilo, porque a farinha da tua panela não vai acabar. Só falta você se colocar diante da minha presença, porque quem faz a diferença é a presença do Espírito Santo. Sabe o que faz a diferença na nossa vida? Sabe o que faz a farinha da panela não acabar? É a presença do Todo-Poderoso, é a presença daquele que tudo pode, que tudo vê, e que está contemplando a mim e a você aqui nesta noite. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Elias fica por ali algum tempo. Aí depois Elias vai de encontro com Acabe. Aí a minha Bíblia diz que Elias chega até o moço. Acabe manda o seu servo ali caçar comida para os animais na beira dos riachos, por todo lugar, porque a seca era tamanho. Já imaginou 3 anos e meio sem chover? Se acontece isso aqui em Rondônia, morria muita gente, morria muitos animais de fome. Aí ele disse assim: olha, vai lá e fala para o teu senhor Acabe que eu estou aqui e eu preciso falar com ele. O moço disse: não vou fazer isso não. Sabe por quê, Elias? Porque quando eu chegar lá eu falo para ele que tu está aqui. Aí ele envia mensageiros aqui. Quando chegar aqui tu não está mais, tu sumiu, que eu não sei para onde é que tu foi. Há 3 anos e meio tu profetizou na vida dele e sumiu. E eu não vou falar não, porque aí o mensageiro vem e não te acha, ele vai e me mata, ele tira a minha vida. Elias disse: não, rapaz, pode ficar tranquilo, vai lá e fala para o homem, porque eu preciso falar com ele, porque Deus está me mandando eu falar com ele. O moço vai, diz: olha rei, eu encontrei Elias. O rei fica surpreso, disse: não pode. Elias? É, senhor, eu encontrei Elias. Elias está lá na beira do riacho. Ele disse: então manda alguém lá rapidinho buscar ele. Mandaram buscar Elias. Aí Elias chega perante o rei e disse: olha rei, pega todos os teus soldados e sobe lá no Monte Carmelo, que lá eu vou falar com vocês. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu começo a me alimentar, e olhando para ela eu posso entender que as coisas não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que o inimigo das nossas almas quer. As coisas têm que acontecer conforme Deus quer. Se Ele falar é assim, tem que ser assim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O povo apreensivo sobe lá no monte, e quando chega lá, Elias disse: olha, vamos fazer o seguinte, para provar que tem Deus em Israel, pega um bezerro cevado para cada um para vocês, outro para mim. Vocês vão fazer um altar, vai colocar o bezerro sobre o altar, e aí vai convocar, vai invocar o nome do Deus de vocês. E naquele que põe a fogo, se o Deus de vocês colocar fogo no altar, aí sim, aí o Deus que permanecerá é o Deus de vocês. Agora, se não colocar fogo e eu orar, e o Senhor mandar fogo no altar que eu vou fazer,
Aí sim, aí existe um Deus em Israel. Todo mundo apreensivo, todo mundo concordou, falou certamente, nós iremos clamar a Baal e Baal não vai nos decepcionar, já ganhamos a batalha. Muitas das vezes, amados, os nossos inimigos pensam assim. Muitas vezes, quantas vezes você disse para alguém que você ia vencer e o inimigo da sua alma disse, não vai vencer, eu que vou vencer. Quantas lutas nós travamos com o inimigo das nossas almas e parece que nós estamos tão fracos. Aí Paulo disse assim, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mediante a luta que você está passando, se você está achando que você está fraco, fica tranquilo, porque Deus prometeu para Jeremias, dizendo, olha Jeremias, vai e fala tudo o que eu mandar, e fica tranquilo que quem cuida de você sou eu. Fala nesta noite o Espírito Santo a você, quem cuida de todas as coisas é Ele. Fica tranquilo, porque o inimigo não pode tocar em você. Aleluia. Eita glória, aleluia a Deus. O povo, os profetas de Baal entram na presença de Baal, faz o altar, coloca o bezerro sobre o altar e começa a clamar. A Bíblia diz que eles clamavam a Baal. E quando deu ao meio-dia, Elias ali ainda zombava dele, dizendo, ei, clama mais alto, talvez o teu Deus está dormindo, talvez o teu Deus está atendendo outro, e não está escutando a tua voz, clama mais alto. E aquele povo começava a clamar cada vez mais alto. A Bíblia diz que ele se retalhava, derramava sangue sobre si, pulava de um lado para o outro e nada acontecia, e corria para lá e corria para cá. E eu imagino Elias olhando e dizendo para Acabe, ei Acabe, olha o negócio dando errado para o teu lado, eu te avisei que tu não poderia sair dos pés do Senhor, olha o negócio dando errado para o teu lado, Acabe. E Acabe olhando e dizendo, meu Deus, o que vai acontecer agora? E eles clamavam e clamavam. Aí Elias perde a paciência e disse, ei, pode parar, não vai responder você, não vai atender a vocês, deixa que agora é minha vez. Aí a Bíblia diz que Elias chega até o altar, conserta o altar do Senhor que estava quebrado, conserta o altar, coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel ali do ladinho. A Bíblia diz que ele vai e cava uma vala em volta do altar. Aí aquele povo, eu imagino aquele povo olhando para Elias e dizendo, Elias está doido, o que ele está fazendo cavando essa vala? Aí Elias estava lá, e eu creio que Elias escutava e dizia assim, vocês não sabem o tamanho do mistério, porque a primeira coisa que eu vou pedir é a presença do Espírito Santo neste altar. Oh Espírito Santo. E Elias cavou em volta do altar. A Bíblia diz que da fundura e da largura de uma semente. E quando ele cava aquela vala, ele disse assim, agora não precisa, não está mais, ainda não está do jeito que eu quero. Traga 4 cântaros de águas e derrama por cima da lenha. Imagina comigo, uma lenha há 3 anos e meio sem ver água. Quando aquela água bate em cima daquela lenha, aquela lenha encharca de água, porque ela está com sede, ela encharca de água. Sabe o que eu aprendo com esta palavra nesta noite? É que quando a lenha quer a presença de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a Bíblia toda assim, falando em símbolo do Espírito Santo em água, simbolizando o Espírito Santo com a água. E aí Elias disse, traz 4 cântaros, joga em cima do altar, aquela água desce em cima da lenha. Os seus inimigos disseram, agora ele está enrolado, ele molhou a lenha seca já não pegou fogo, imagina a molhada. Mas eles não entendiam que naquele momento Elias estava dizendo assim, ei, eu preciso da presença do Espírito Santo aqui neste altar. Cadê o teu altar? Tem presença do Espírito Santo no teu altar? Se não tiver nesta noite, começa a convidar a Ele, porque Ele está aqui nesta noite para ir sobre o seu altar. Aleluia. Aleluia. Trouxeram 4 cântaros de água e jogaram em cima do altar. Aí ele disse assim, ainda não dá, traz mais 4. Aí eles foram lá e buscaram, olha,
numa época de seca, numa época que está igual agora. Se o teu poço secasse, alguém pegasse a única água que você tinha e jogasse em cima de um altar, o que você ia falar para ele? O que você ia dizer? Ei, eu não preciso dessa água, para que tu está derramando? Aí Elias pode dizer para você assim: olha, não, eu preciso da presença do Espírito Santo sobre o altar. Oh, Espírito Santo, altar que não tem a presença do Espírito Santo, ele não pega fogo mesmo não. Pode estar lenha seca do jeito que for, mas precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jogaram uma segunda vez, mais 4 cântaros. Aí ele disse assim: ainda precisa de mais 4. Alguém traz mais 4 cântaros de água e joga em cima da lenha. E a minha Bíblia diz que quando ele joga água sobre o altar, a Bíblia diz que ela desce e enche até a vala que estava em volta. Começaram a entender o mistério de Deus, que quando o teu altar começar, quando você começar a pedir a presença do Espírito Santo em cima do teu altar, não deixe essa presença fugir não. Deixa esta presença, faz uma vala em volta dela, para que essa presença fique diretamente no teu altar, porque a bênção que é tua e ninguém toma, porque a bênção que é para você não é para dividir com o vizinho, com o irmão ou com a irmã. A bênção que é para você, ela tem que ficar em cima do teu altar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O altar molhado, estava desarrumado, ele arrumou. Elias arruma, coloca o bezerro sobre o altar. Aí Elias disse assim: oh Deus, Deus de Isaac, de Jacó e de Israel, manda fogo, Senhor, nesse altar e prova para este povo que ainda há Deus em Israel. Oh Espírito Santo de Deus, tem muitas coisas que nós só cremos quando chega na nossa vida. Tem muitas coisas que para crer nós precisamos ver. E quando aquele povo então olha para cima, vem um fogo de lá direto dos céus, do trono da graça, e desce e cai em cima do altar. E a Bíblia diz que aquele altar enche de fogo, que queima não somente a lenha, mas queima o pó também. E já imaginou que fogo consumidor, que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o pó, consumiu as pedras e ainda lambeu a água que estava ao redor. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Que o Espírito Santo de Deus, quando ele encaminha fogo dos céus, não há capeta que possa resistir. Quando ele encaminha fogo dos céus para queimar um holocausto, ele vai ter que queimar, mesmo estando molhado, mesmo estando com água em volta. E nesta noite o Senhor me trouxe aqui em Ariquemes para dizer para você: a presença do Senhor está chegando na tua vida, a presença de Deus está chegando na tua casa, a presença de Deus vai começar a queimar enfermidades aqui nesta noite. A presença do Senhor vai começar a queimar algo que muitos dias tu colocou na mão do Senhor, e o Senhor te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra e dizer para você: vai queimar, vai queimar, vai queimar. E os inimigos que se levantam contra você vai descer ao fio da espada para provar que ele é Deus em Israel. O Deus inimigo vai descer ao fio da espada, porque ainda existe um Deus em Israel. Aleluia. Aleluia a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Aleluia. Elias olha para o altar queimando, o altar queimou, consumiu tudo. Elias se retira e disse: olha, pega todos os homens, não deixa escapar nenhum, desce para a beira do rio, leva todos ao fio da espada. Morreu todo mundo. Estava perseguindo o homem de Deus, tem que morrer mesmo. Estava perseguindo o homem de Deus, queria matar o homem de Deus. Está tocando na menina dos olhos de Deus. Imagina alguém enfiando o dedo dentro do teu olho e você não dizer nada. Fica tranquilo, tem alguém olhando nos mínimos detalhes de lá de cima e dizendo: eu vou tomar conta, eu vou cuidar, eu
vou levar o fio da espada. Oh, Espírito Santo de Deus, tem cova sendo aberta para os teus inimigos hoje. Tem cova sendo aberta para os teus inimigos hoje. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. A palavra de Deus para você nesta noite é: fica tranquilo, que Deus está abrindo covas para os teus inimigos. Se eles não se consertar e vir adorar a Deus junto com você neste lugar, vai descer a sepultura. Espírito Santo de Deus, a autoridade com o Espírito Santo de Deus está me mandando dizer nesta noite é muito grande aqui em cima. Fica tranquilo, se os teus inimigos não se consertar, vai descer a sepultura. Não pega, não fica murmurando com Deus quando tu vê alguém descer na sepultura, porque tocou em você. Porque Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer uma coisa: para tocar no servo de Deus tem que ter permissão de Deus. Se não tiver, desce a sepultura. Eita glória, aleluia, Deus. És fiel, Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Elias desce à beira do rio e passa todos ao fio da espada e sai para fora. Aí levanta uma mulher e diz assim: ei, manda um mensageiro dizer para Elias: amanhã tu vai, à mesma hora tu vai estar morto do mesmo jeito deles. Olha que ousadia desta mulher. Mas ela não sabia que tinha um Deus todo poderoso olhando para Elias e dizendo: Elias, fica tranquilo, Elias, sou eu quem cuido de você, Elias. Fica tranquilo que tu não vai ao fio da espada. Fica tranquilo que tu é homem meu, pessoa minha, de confiança minha. Aí Elias parte dali, e a Bíblia diz que ele deixa o seu moço em uma casa, entra um dia de viagem ao deserto, entra debaixo de um zimbro, deita e começa a falar com Deus: Deus, tira a minha vida, porque todos os teus profetas morreram e só sobrou eu, e estão buscando a minha vida para ceifá-lo. Tira eu, Senhor. E a Bíblia diz que ele adormece debaixo de um zimbro. Aí eu começo a entender a dor que Elias estava sentindo. Me preocupei e fui pesquisar porque ele estava debaixo de um zimbro. E ali na minha pesquisa dizia assim, que zimbro era muito usado naquela época para fazer remédio antidepressivo e para tirar dor do corpo. Elias estava sentindo uma dor terrível e foi direto para o debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia diz que quando ele adormece e começa a dormir, a Bíblia diz que Deus envia anjos do céu com pão e com água para alimentar Elias. Traz e coloca do lado de Elias e disse: Elias, come, se alimenta, porque grande é a tua trajetória. Aí Elias come só um pouquinho e volta a dormir. Aí a Bíblia diz que o anjo pega na mão dele e disse: Elias, come mais, Elias, come mais, enche a tua barriga, porque tu precisa ir muito longe. E a Bíblia diz que ele se alimentou novamente. A Bíblia diz que ele se alimenta e bebe água e começa a andar. Aí o Senhor disse para ele: vai até o monte, que lá eu falarei contigo. Aí ele vai até o monte. A Bíblia diz que ele anda 40 dias e 40 noites. Misericórdia. Quando um homem vem andar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele se alimentou do pão que veio dos céus. Sabe o que eu entendo com esta palavra? Para caminhar, servos de Deus, para caminhar precisa se alimentar do pão diário. Qual é este pão, Selumiel? Bíblia Sagrada. Quer tu ser um crente de vitória? Começa a ler a Bíblia. Quer ser um crente de vitória? Quer ser alguém que tenha sucesso? Vai para a Bíblia se alimentar da palavra. Quer andar 40 dias e 40 noites? Vai para a Bíblia, vai se alimentar da palavra, vai se alimentar do pão que desce do céu. O pão que desce do céu é esse que ele trouxe nesta noite para até aqui, para te alimentar. Vai sair daqui alimentado, cheio da presença de Deus, porque alimentou da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Elias chega lá no monte e entra dentro de uma caverna. Oh, Espírito Santo.
A Bíblia diz que veio vento, veio fogo, veio uma chuva de relâmpago. A Bíblia diz que veio tudo isso e ele lá dentro, porque não era Deus que estava no negócio. Mas quando Deus chega à porta da caverna e chama Elias, Elias ouve a voz do Senhor e sai para fora e disse: Senhor, eis-me aqui. Aí ele disse assim: Elias, o que tu está fazendo dentro da caverna? Aí ele disse assim: Senhor, mataram todos os profetas, Senhor, só sobrou a eu, e eu que não estou aqui, Senhor, porque eu estou com medo de uma mulher que disse que vai me matar lá no reinado de Acabe. Aí Deus disse para ele: fica tranquilo, Elias, porque tu não está sozinho. Além de tu ter eu na tua vida, Elias,